Graça e paz a todos. Seja bem-vindo ao podcast Filho Próspero. Aqui é o espaço onde nós conversamos sobre desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, inteligência financeira e tudo isso à luz da palavra de Deus. E hoje nós temos uma convidada abençoadíssima, pastora, que vai conversar com a gente sobre a questão do merecimento. E aí, com certeza, entra as crenças limitantes, as culpas, e aí nós vamos destrinchar um pouco esse assunto hoje. Estamos aqui para isso com a Eva Silva. Seja bem-vinda, pastora Eva Silva. Gratidão pelo convite de estar aqui. Eva Silva é filha amada de Deus, mãe de 4 filhos, pastora, formada em coach mentoring, pronunciei certo? Certíssimo. Constelação sistêmica familiar e Theta Healing. Também pronunciei certo. Sim. Perfeito. Atua como terapeuta de empresárias, curando as feridas emocionais que bloqueiam o potencial de sucesso e realização das mulheres empreendedoras. Por favor, Eva Silva, fala pra gente. Posso te chamar só de Eva, né? Pode, Tá bom. pode sim. Pode me chamar só de Júnior também. Ou de Saltério, como alguns fazem. Eva, fala pra gente, então, um pouco aí de cada um desses nichos que você atua, né? A questão da sua igreja, sua formação como coach, constelação familiar e Theta Healing. Fala um pouquinho o que é cada uma dessas coisas. Pastora, acho que até quem não é da igreja está familiarizado com o que a Sim, pastora faz. Mas esses outros termos aqui, até para mim, fugiu um pouco aí, principalmente o Theta Healing. sim. Em questão ao pastoreado, né? Uhum, Cada pessoa tem um chamado para pastorear. Então certo. não é porque eu sou pastora que eu sou igual a outro pastor, Hum, né? Porque tem pastor que foi chamado para ganhar almas, para trazer certo. almas para a igreja. O Uhum, meu chamado, quando o Senhor falou comigo, é para cuidar das ovelhas. É para manter as ovelhas no aprisco. Então, as legal. pessoas, né, na presença de Deus. Então, Hum, muitas, até mesmo das minhas clientes, elas são cristãs que às vezes estão afastadas, sim. ou que está passando por um momento de não confiar totalmente no que ela escuta de Deus. Uhum, Então, o meu cuidado como pastora é mais nesse sentido, ok. né? Agora, o coach. O coach foi o segundo passo que veio na minha vida, porque Uhum, eu já, né, trabalhava com pessoas, já orientava. E o sim. coach, ele é uma técnica que me ajuda a trazer para a pessoa uma clareza sem que eu dê a minha opinião, Hum, sem que eu envolva a minha vida com aquela pessoa. De tipo assim, olha, eu venci dessa forma, eu fiz desse jeito, então vai dar certo para você. E na verdade não, porque ah, cada pessoa tem uma criação. e até porque Deus não está numa caixinha, não é? Deus Isso pode mesmo. agir de uma maneira comigo, outra maneira com você, e assim por diante. Isso mesmo, né? Então, assim, eu, Eva, tive uma criação, eu, Eva, Sim. tive alguns traumas. Então, eu tive que me reinventar na Uhum, vida por várias vezes. E você, Júnior, teve outra. Né? Você teve outra criação, você é de outro, vamos dizer assim, outro estado, que eu nasci na Paraíba. uhum, Né? Então, eu não sei qual é o estado que você nasceu, mas cada lugar tem as suas particularidades. sim. Cada ambiente tem o seu ensino. Uhum, Então, eu cresci, a correção era na base da surra, né? E tem sim. pessoas que cresceu na base do diálogo. É. Então, quando eu entro com o coach, é para trazer para a pessoa clareza através de perguntas Uhum, sobre o histórico de vida dela e como ela pode vencer aquelas dificuldades que ela tem. certo. Então, há como pode dizer, um equívoco de achar que, tipo, o coach é algo que a pessoa sai da realidade, faz loucura, e na verdade não, só é perguntas, Uhum, né? Perguntas assertivas que a gente faz.
e traz clareza para a pessoa, para ela se posicionar. Certo. Então, ultimamente eu falo assim, qual é a verdade? Isso que você está me dizendo é verdade? E aí a pessoa fala, eu falo, tá, mas é a verdade sua ou de alguém? De quem é essa verdade? Por que que eu faço essa pergunta? Porque o Theta Healing, eu já vou pular pro último, né? Mas depois eu Legal. volto para a constelação. O Theta Healing, ele é uma técnica meditativa que nos conecta ao Criador de Ok. todas as coisas. Então, o Theta significa um estado de sono. A gente não tem vários estados de sono? Sim, Então, o Theta é aquele quando você sonha. Quando você certo. chega no estado onde você sonha, esse é o estado Theta. Só que na meditação a gente consegue fazer com que a pessoa chegue mais rápido nesse estado, estando consciente. Ô, louco. Entendeu? Ela está acordada, ela não está dormindo. Ela só chegou no estado cerebral, né, de ondas Theta. São ondas cerebrais. Então, quando eu faço essa meditação, eu conecto o meu pensamento até Deus. Tá. Até Deus. E lá a gente encontra a verdade, porque o único que sabe a verdade é Deus, né? E aí, quando eu faço essa pergunta, essa verdade é sua? Às vezes a pessoa diz que sim. Mas quando a gente vai aprofundando, ela encontra que essa verdade era de um familiar, era da sociedade. Tipo, quando eu falo sociedade, ou aprendeu na escola, porque muitas das vezes as nossas crenças estão pautadas na nossa infância. Então, ou era questão de escola, ou era da vizinhança, aprendeu com um familiar de um vizinho, né? Então, conforme a gente vai fazendo perguntas, todas essas ferramentas que eu tenho se conectam uma com a outra. Sim. Conforme eu vou fazendo perguntas, eu vou aprofundando e chegando na raiz do problema, Sim. né? Porque como uma árvore, se você vê que uma árvore está com problema, ela está dando bicho, você não vai cuidar do fruto, você vai cuidar da raiz. Certo. Então, assim somos nós. Sim. É necessário cuidar da raiz para que a gente venha ter uma vida saudável. Então, essa técnica do Theta Healing, nossa, eu me apaixonei por ela, foi a Eu tô me última. apaixonando Né? também. E eu confesso, assim, que essas técnicas, elas barram com a fé cristã, né? Certo. Mas não porque Deus desaprova, Ah, mas porque o ser humano tem o hábito de pôr Deus na caixinha, certo. de dizer isso não é de Deus. Só que cada passo que eu fui dando era Deus abrindo a minha visão. Então, primeiro ele abriu para o coach, depois ele abriu para a constelação familiar, né? Constelação sistêmica familiar. Então, o sistêmico é do quê? O sistema. Tudo isso aqui é um sistema. Se está acontecendo uma guerra lá em outro país, impacta aqui também. Então, a gente vê nas questões de quando está tendo greve de caminhoneiro, não impacta aqui? Claro. Por mais que aqui não tenha. Às vezes é em outro lugar, mas impacta aqui por quê? Aqueles caminhoneiros estão levando alimento, tá levando, às vezes, roupa, tá levando várias cargas. E isso impacta. Então, isso é o sistêmico. Tudo que acontece no país, no mundo, impacta a nossa vida. Certo. Agora, como que eu sinto menos esse impacto? Olhando para o meu emocional, olhando para as raízes da minha família, né? Então, tem pessoas que veem o quê? A constelação familiar, ela trabalha lealdades familiares. O que são lealdades? Sabe aquela questão que, tipo assim, a pessoa quer... Eu vou como o nome é Filho Próspero, eu vou falar sobre dinheiro, tá? A pessoa, ela quer destravar nas finanças. E aí eu vou citar o cristão também. O cristão dizima, ele oferta, aí ele vai lá e estuda técnicas para lidar com seu dinheiro. Só que mesmo assim, não destrava. Parece que acontece alguma coisa que o dinheiro dele vai embora. Ele recebeu aqui e saiu aqui. Ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes alguém bate no carro, alguém fica doente na família, quebra o aparelho celular, que hoje em dia é a nossa ferramenta de trabalho, e você tem que dar um jeito de comprar outro. E aí se endivida em cartões. Quando você vai olhar lá para os seus ancestrais, que é pai, mãe, avô, avó,
Tá. e por aí vai. Você observa uma quebra financeira. Familiares que tinham até negócios bem-sucedidos, mas que uma hora foi a falência, porque ou não soube gerenciar, ou teve golpe de alguém de confiança, ou porque viu que eu vou falar até aqui do meu bisavô, né? O meu tetravô, que é o pai do meu bisavô, ele tinha muitas terras. E aí, ele pegou e teve um problema, uma briga ali entre irmãos por conta das terras. Meu bisavô, que era filho dele, vendo essa situação, ele construiu uma vida financeira boa, estável, ele tinha muitas terras. Minha mãe disse que, na época, ele era até rico, considerado rico, pelo fato de que ele foi o primeiro a ter televisão na época. E isso aí era, né, Claro. coisa de rico. Então, assim, ele tinha uma boa vida. Só que quando ele chegou na sua velhice, ele decidiu vender as suas terras. Tá. Vender as suas terras e dividir entre os seus filhos, para que não tivesse briga. Ok. Então, olha uma lealdade. A lealdade não é só quando eu faço igual, mas a lealdade vem quando eu quero fazer diferente para não acontecer o que aconteceu com o meu familiar. Então, isso vai vindo de geração em geração. A Bíblia mesmo fala que a maldição, ela vem até a 4ª geração, né? Sim. Por que até a 4ª geração? Porque é até onde a gente consegue ver. Eu vi o meu bisavô. Minha bisavó é viva até hoje. Meu bisavô já faleceu, mas minha bisavó é viva até hoje. Ela já viu os trinetos dela, que são os meus filhos, né? Então, a gente só consegue ver até a 4ª, mas não quer dizer que acaba na 4ª, certo? Vai até, às vezes, na constelação familiar, a gente chega até na 7ª geração e vai indo. Eu falo assim que é um campo sistêmico. Isso aqui é um campo. Aqui, a sala, ela é um campo sistêmico. Então, você vai falando, vai vindo para mim informações do campo, né? Do espaço que nós estamos. Então, assim, é na sessão de terapia, né? Eu sinto que vem, eu não preciso conhecer a pessoa. Eu não sei da história dela, mas eu faço perguntas. Isso aqui, você tem conhecimento dessa situação? Né? Então, sempre que você encontra uma trava, um bloqueio na sua vida, olhe para as suas raízes ancestrais. É isso que a gente faz. Então, os que mais impacta hoje, que as pessoas sentem, mas não percebem que é uma lealdade, é na vida financeira e na vida amorosa. É nítido. A gente conversa muito em casa, entre os meus familiares, sobre isso aí. Finanças e vida sentimental, como dizem, né? Por exemplo, eu vejo como na família da minha família paterna e materna, né? Os avós, os tios, acho que todos, se não a maioria, todos são divorciados. Segundo casamento, coisa do tipo, né? Sim, sim. E a maioria. Então a gente fica antes de ouvir sobre isso, constelação familiar, nunca tinha ouvido, mas eu e meus irmãos, a gente já conversava sobre isso, falava, o que será que acontece? Que até a avó se divorciou. E a nossa avó, o que será que acontece? Que nessa família as pessoas vão se divorciando, sabe? Primos, e vai indo. Casa daqui a pouco separou. Desculpa te cortar, mas só pra confirmar isso aí que você tá falando. Sim, mas é isso mesmo. Até mortes. Mortes prematura. Então, tipo assim, às vezes, lá no antepassado, alguém foi assassinado. E aí, pra essa situação ser vista, vem na nossa nos nossos descendentes, né? Na próxima pessoa. E aí, a constelação familiar sistêmica, ela envolve o quê? São 3 leis do amor. A Bíblia fala, né, que o maior dom é o do amor, né? E a constelação, ela trabalha 3 leis do amor. Que é a lei do pertencimento, eu tenho que pertencer. Se tiver alguém excluído, traz um desequilíbrio. Quem são as pessoas excluídas? Vamos dizer que, eu não gosto de gay. Eu estou excluindo os gays. Homossexuais, né? Que hoje utiliza a palavra homossexual. Eu estou excluindo do sistema. Por mais que não tenha na minha família, não precisa ter na minha família. Se eu excluo um homossexual, vai vir na minha família. Alguém. Pode não vir nos filhos, mas pode vir nos netos. Por conta da exclusão.
Certo, Entendeu? aí seria, porque por conta da lealdade... Por conta da exclusão. Você tá ferindo uma lei do amor. Ah, entendi, Entendeu? Porque são 3 leis do amor. Tá. É igual a lei de trânsito. Se Então você é a lei infringir da, uma é a lei da lei, semeadura. Que o homem plantar, ele vai colher, seria também, isso? também tem. Não é que é bem a lei da semeadura. Ah, Realmente é chamada a lei do pertencimento, que as tá. pessoas elas precisam pertencer. Então, se você é que nem vai muito no julgamento. Sabe, eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já vi, tipo, mães que falam assim: quando eu tiver filho, meu filho vai ser igual esse daí, não. Olha como esse menino é. Esse menino, meu Deus do céu, não para, que menino atentado, que não sei o quê. Quando o filho dela nasce, o que acontece? Mesma coisinha que aconteceu. Pior. Porque vem pior. Porque excluiu aquela criança. Tá. Eu não quero esse tipo de gente. Sabe? Então, esse entra o sistêmico. Tá. O sistêmico é esse. O Perfeito. familiar é o que existe as lealdades familiares. Que é a questão que você falou, do divórcio. Ah, sim. Né? Então, por mais que, às vezes você fale assim, eu não vou repetir esse padrão de divórcio. Eu não quero fazer igual meus familiares fez. Se pra você, dentro de você, você tá falando com um julgamento, Entendi. o seu casamento, por mais que você não divorcie pra mostrar o contrário, que às vezes a gente faz de pirraça, né? O seu casamento vai ser difícil. Entendi, Sabe? entendi. É muita discussão, esfriamento, tipo, não tem aquela conexão de casal. Agora, se você falar, vamos assim, tá, eu não quero repetir isso, tá tudo bem. Eu falar assim, olha, pai, Não os condeno, né? isso, Vocês sem fizeram condenação. assim e tal, mas eu vou fazer de outra forma. Isso, eu escolho fazer de outra forma. Eu escolho ter uma família saudável, um casamento que tem uma troca, um companheirismo, né? Então, tá tudo bem. Só não pode ter o julgamento. O que é julgamento? Às vezes as pessoas levam o julgamento como forma de acusação. De tipo assim, olha, você fez isso e eu não quero fazer. Só que o julgamento também é a dó. Ai, que pena que minha mãe viveu essa história, meu pai, que vida sofrida eles tiveram. Ah, eu queria que eles tivessem uma vida diferente. Esse é um julgamento também. Sim. E aí, quando você faz isso, você sai do seu lugar de filho e se torna pai dos seus pais. Você assume as dores deles. Então, como você assume as dores deles, você também assume as lealdades deles. De problemas conjugais, financeiros, na saúde. Doenças, elas também são adquiridas por lealdades, né? E aí, quando fala de pertencimento, é tipo assim, meus pais não tiveram, por que eu vou ter? Eu preciso continuar nesse lugar, porque meus pais não tiveram. Quem sou eu para ter o que meus pais não tiveram? Não. Aí entra a questão do merecimento, né? Sim. Então, a gente pensa, né, que é a questão de merecimento, mas é realmente a lealdade. Você olhar para os seus pais e pensar, não, se eles não tiveram, eu também não tenho direito de ter. É inconsciente, você não vai falar assim com a sua boca. Não vai. É ato inconsciente. Quando você vai aprofundando nas perguntas, né, na terapia, aí que você chega nessa resposta. Então, recentemente, uma das minhas mentoradas, que é uma amiga também, ela falou assim, eu não sei o porquê eu encontro tanta dificuldade em trabalhar registrado para alguém. Em trabalhar para outra pessoa sem ser para o meu trabalho. Porque ela também é terapeuta. E aí, ela pegou e falou, me sufoca isso e tal. Quando ela foi olhar, ela chegou à consciência de que era uma lealdade. Pelo fato que os pais, os irmãos, tudo, para ganhar dinheiro, para gerar renda, né? Porque quem ganha dinheiro é criança. Isso. Mas para gerar renda, eles tinham que estar num trabalho pesado, sofrido, tinha que estudar muito. Ela não tem faculdade. Eu também não tenho faculdade de psicologia. Então, na cabeça dela, tinha que ter uma faculdade. Porque a irmã, para ter hoje o trabalho que tem, teve que fazer uma faculdade. E aí, ela falou assim, eu ganho mais do que eles. Eu faturo mais do que ganho, não, eu faturo, né? Faturo mais do que eles em um mês. Então, às vezes, que ela chegou um mês a faturar 5 mil com poucos atendimentos, né? Acho que ela atendeu umas 8 vezes, não sei, foi poucas vezes. Ela foi minha irmã, para gerar uma renda de 3 mil, ela tem que ralar para atender os clientes. Então, tipo assim...
era a lealdade. Tipo, eles tiveram que gerar renda sofrendo. Então, quem sou eu para gerar uma renda com leveza? Sim. Não, eu preciso sofrer também. Aí, né, é inconsciente. Ela Tá. só se deu conta depois que ela já estava no processo. Gente. Depois que ela já estava trabalhando para outra pessoa, né? Então foi quando ela se deu conta que tinha essa lealdade. Ela saiu do autônomo e foi trabalhar para outra pessoa Isso. porque ela se sentia. Travou o financeiro Travou dela. fora. Ela não Nossa. conseguia gerar renda de jeito nenhum. Ela não conseguia atender. Porque uma sessão dela era. Ela fechava pacotes, né? Na verdade, Tá. né? Ela não vendia por sessão. Fechava pacotes. E o pacote, o mínimo é de 4 sessões, R$ 800. Uhum. Então, para o custo de vida dela, se ela fechasse uns 3, 4, tava bom. Sim. Só que ela tinha fechado bem mais, ela faturou bem mais. Então, quando ela se viu nesse lugar, ela se auto-sabotou. Pra, tipo assim, deixa eu voltar aqui pro meu lugarzinho, deixa eu descer um degrauzinho, porque tá todo mundo aqui. Quem sou eu pra me elevar? Quem sou eu pra sair desse lugar, né? Então, Certo. e no cristão, vou falar aqui das pessoas cristãs, tá? Do meio cristão. Onde que entra a lealdade no meio cristão? A lealdade entra quando, não sei se você já ouviu, mas eu acredito que já, quando, tipo, a pessoa fala assim, nossa, pra mim conquistar isso é com muita luta. É com muito sacrifício, meu Deus, como você é uma pessoa batalhadora, guerreira, você venceu isso. Vem essas frases de você é batalhadora, guerreira. Eu já falo, olha, se você quer ser batalhadora e guerreira, tá tudo bem pra mim, só que eu sou uma vencedora, eu escolhi vencer. Porque batalhador chama o quê? Batalha. É. Guerreiro chama o quê? Guerra. Guerra. Então, por isso que a vida do cristão é difícil. Não é porque todos os cristãos vão ter vida difícil. Não, é porque esse que se colocou no lugar de guerra vai ter guerra. Porque é o lugar que ele se sente pertencente à fé. Ok. A religião, né, também em si. Né? Então, quando você sabe que você nasceu, você é filho de Deus, por ser filho de Deus, imagem e semelhança dele. Deus não é o criador? Sim. Você é o co-criador. Você cria em cima daquilo que Deus já criou. Isso. Entendeu? Então, se você sabe que você pode criar uma nova realidade, por que você vai ficar sofrendo? Exatamente. Então as pessoas falam assim, nossa, mas é uma luta. Tá vendo? Fulano teve que passar por isso aqui. Aí eu entro na história de Abraão. Abraão teve que passar uma luta. Passou um deserto ali, Deus falou pra ele sair da terra dele. Aí Certo. passou no deserto, ele foi pra onde? Pro Egito. Aí do Egito, ele teve que ir pra outra terra lá também. Só que assim, eu vejo diferente essa palavra. Essa história, né? Eu gosto de me conectar com a história. Eu vejo diferente essa história. Eu vejo que Deus direcionou ele em todo momento. Deus falava, ó, sai daqui e vai pra cá. Exatamente. Verdade. Por mais que estivesse em seca, Ele prosperava. Isso, ele prosperava. Tanto que ele saiu do Egito. Quase perdeu a mulher por uma mentira. Mas saiu Deus saiu rico, né? Então, assim, eu não sei onde tá essa luta hoje, né? Que as pessoas Entendeu? veem. Isso. Então, claro que a palavra de Deus, ela diz assim, meu povo sofre por falta de conhecimento. Claro que ele diz que é conhecimento da palavra de Deus, né? É conhecimento da palavra, né? Só que na vida também, No as sentido pessoas geral, estão né? sofrendo por falta de conhecimento. Eu nunca consegui ver esse versículo só no sentido da palavra, mas no sentido geral. Você Sim. sofre porque você não conhece a ciência. Você não conhece, de repente, um mecanismo que vai poder te livrar, te ajudar, te apontar um caminho a mais. Sim, Não um caminho a mais, te apontar uma saída para essa situação. Eu Sim. sempre vejo esse versículo no sentido geral. isso mesmo. Eu também, eu pego pro sentido geral. Mas às vezes a pessoa só pega, tipo assim, ele tem que estar só na palavra. Sim, sim. Né? E aí fica sofrendo. Por quê? A pessoa, ela só quer ir pela Bíblia, não que esteja errado, pelo contrário, tá jeito certo. A nenhum. Bíblia mostra essas questões de lealdade que eu tô falando aqui, na Bíblia mostra. Sim, você tá falando, Entendeu? tá me vindo aqui um monte. Então, quando foi para eu fazer a constelação familiar, a primeira palavra que Deus me deu foi a história de Isaac, quando Abraão morreu. Tá. Que ele fez a mesma coisa que o pai.
ele mentiu sobre a esposa, Ok. dizendo que era irmã. Eu ia mencionar Isaac também. Então ele ele usou, nesse ponto ele fez igual o pai. E quando você tava mencionando aí, eu estava lembrando de uma coisa que ele fez o contrário. Ele orou 20 anos para ter o primeiro filho. Para ter, na verdade, foram os gêmeos, né? O Jacó e o Esaú. Ele orou e não teve outra esposa. Diferente do pai dele, que se deitou com Agar para ter um filho, para ajudar a Deus um pouquinho. Sim. E o Isaac não. 20 anos, a Bíblia fala que ele orava, aí Deus ouviu a oração dele. Depois de 20 anos foi que ele teve o primeiro filho. Então, nesse ponto, ele fez diferente. Agora, naquele outro, ele fez igualzinho. E aí, outra coisa que ele também entrou a lealdade foi a mulher estéril. Uhum. Porque a mulher... Do pai dele. A mulher de Abraão era estéril. Exato. A mulher de Isaac era estéril. A mulher de Jacó era estéril. Isso. Olha aí as 3 gerações de lealdades. Entendeu? Então, a esterilidade, ela vinha dos ancestrais. E aí, às vezes, as pessoas... Claro que a palavra de Deus diz que Deus, né, permitiu algumas mulheres não gerar. Mas tem vezes que a pessoa pensa, não, é porque Deus não quer me dar filhos. E se você for olhar para sua ancestralidade, pode estar conectado a, sim, uma infertilidade na família em si. A pessoa que teve muita dificuldade para gerar, não que ela não tenha gerado, mas ela teve muita dificuldade, foi bem sofrido. E aí a pessoa carrega isso consigo também, inconscientemente, né? Então, recentemente eu até atendi uma cliente sobre essa questão de infertilidade e eu observei na sessão uma lealdade com uma ancestral que morreu cedo. Então, ela estava no lugar dessa... Tipo assim, o fato dela gerar, a infertilidade dela estava conectada à história dessa tia que faleceu cedo e não pôde constituir família. Então, é como se ela dissesse assim, eu assumo a sua dor, eu também não posso constituir família. Porque você não pôde gerar, eu também não vou gerar. É inconsciente, ela quer muito gerar. Mas inconscientemente é como se o sistema dela dissesse isso, pra honrar você. Porque o pai dela colocou o nome dessa tia, não específico, né? Queria dar o nome dessa tia pra essa moça, né? Queria dar o nome, só que a mãe não deixou. Então conectou o quê? A morte. Entendeu? As pessoas têm um hábito de querer colocar nome de pessoa que já morreu, defunto mesmo. Homenagem, vamos dizer assim. Vou homenagear tal familiar. Só que aí você leva também a história daquela pessoa junto. Entendeu? Então, se aquela pessoa morreu sofrendo, minha vida sofrida também. Lealdade. Entendeu? Então, eu louvo a Deus, porque eu ia colocar o nome também de uma pessoa, né, da minha família, na minha filha, e graças a Deus que eu não coloquei. Deus é tão bom que colocou Deus conosco, né? Que é Manuela. Significa Deus conosco. Eu só tenho Deus em casa. Amém. Então, é Deus conosco, que é Manuela, e Eloá também, que significa Deus. Aí é Eloá Cristina, então fica serva de Deus, né? Então, Deus é muito bom. Escolheu os melhores nomes para os meus filhos. Sim. Eu digo que é Deus que escolhe os nossos nomes. Isso mesmo. Então, você vê quantas pessoas que carregam até nomes bíblicos e que quando você vai ver o significado desses nomes, são nomes sofridos. Sim, porque o Jacó, enganador. Aí eu fico pensando, por que colocaram o nome desse menino de enganador? Só porque ele segurou o pé do irmão dele lá. Isso. Beleza. E ele foi enganador. Até que lá da idade já um pouco, acho que depois da meia-idade, quando ele voltou para Canaã, depois dele ter sofrido muitos enganos, quando os filhos dele, o Simeão e o Levi, enganaram o pessoal de Siquém, da cidade de Siquém, ele ficou bravo. Que absurdo! Você falou que ia fazer uma coisa, nós tínhamos que cumprir aquilo que a gente prometeu. Não poderíamos enganá-los. Quer dizer, aí a gente vê a história dele mudando. Né? E agora ele não é mais o enganador. Foi quando Deus tinha mudado o nome dele. Sim. Nesse ponto, Deus já havia mudado o nome dele, de Jacó para Israel, aquele que lutou com Deus e venceu. Sim. Então eu observo muito isso. Colocar o nome dele de enganador e foi o que realmente ele foi um bom período da vida dele. Porque assim, Deus tem o livre-arbítrio, né? Deus não interfere na sua palavra. Se ele fala que tem o livre-arbítrio, tem o livre-arbítrio. Então, o que a gente escolher, isso. O que a gente falar. Isso mesmo. Tanto que todas essas técnicas que eu utilizo é respeitando o livre-arbítrio.
Eu não posso interferir no livre-arbítrio da pessoa. Que nem o Theta Healing, ele é uma técnica de cura também. Então, claro que a gente não exclui os remédios, porque Deus ele pode usar várias formas para curar. Claro. Só que através de tratar as crenças das pessoas, porque o Theta Healing é para trabalhar as crenças, né? Os sentimentos, tipo, tem pessoa que não sabe qual é a sensação de ter um corpo saudável, porque ela está muito conectada com a doença. E quando a doença não está nela, está no ambiente. As pessoas com que ela vive são doentes. Okay. Então, ela está tão conectada com isso que ela não sabe qual é a sensação de ter saúde, de ter um corpo saudável, de ter uma mente saudável. E aí, por ela não saber isso, a doença permanece. Por mais que trate, ela volta. Que nem câncer, né? Acaba voltando. Algumas doenças aí. Doenças psicossomáticas também. Então, acaba retornando porque a pessoa não sabe qual é a sensação, qual é o sentimento daquilo. Ela não sabe que é seguro e permitido ela ter aquele sentimento de cura. Ela não sabe como e quando ela se sentir curada. Pelo contrário, ela vive se sentindo doente. Então, você já viu aquela pessoa que toda vez que você vê ela fala, ai, tô com dor aqui, tô com dor ali. Sim. Porque ela não sabe isso. E aí o Theta Healing trabalha essa questão. Só que tem pessoas que ela pensa que se Deus me deu essa doença, então eu vou ficar com ela, porque Deus sabe que eu suporto carregar. E ela não se permite ser curada. E aí a gente respeita. Então eu posso, numa sessão, fazer com que ela se sinta, ela sinta menos dor. Tá. Ou ela se sinta mais confortável. No caso, é se sentir mais confortável estando com a doença. Porque a gente tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa. O livre-arbítrio. Mas mesmo depois de apontar no sentido de mostrar que isso não é dela, que ela precisa, que ela pode melhorar, que ela pode ser saudável, ela ainda decide Sim. Ficar nessa situação. Sim. O Theta Healing, você mencionou que é como aquele estágio onde nós estamos sonhando, mas já acordado. Então você vai ativar o subconsciente, a pessoa acordada, seria isso? Isso mesmo. Tem a ver com porque eu suponho que quem está assistindo vai associar também, eu também associei, então esclarece pra gente. Com a hipnose, é o mesmo processo ou não? Diferente? Eu não sei lhe dizer porque eu não estudei hipnose. Ok, tá. Né? Mas eu acredito que sim, porque nós fazemos essa técnica com você de olhos fechados, para acessar o subconsciente, que são as respostas assertivas estão lá. Porque se eu chegar para você e te fizer uma pergunta aqui, você tá com o olho aberto, você tá consciente, você pode me dar uma suposição do que seria. Certo. Mas quando eu peço para você fechar os olhos e chego naquele estado de meditação, que é o estado Theta, vai vindo imagens para você, vai vindo lembranças. Olha, eu quando tinha 4 anos, isso aconteceu. Mas como que você lembra que foi com 4 anos? Porque 4 anos você é muito pequenininho, você não vai lembrar muita coisa. Tem gente que lembra até na hora do parto. Ah, isso existe? Sim, porque eu lembro de muitas coisas. Desculpa, Pode Eva. falar. Eu lembro de coisas com 3, 4, 5 anos de idade. E aí minha esposa brinca. Esse daí lembra até da hora do parto. Aí eu falo, não, aí também não. Aí não, é exagero. Então não é exagero, tem pessoas que lembram. Sim, porque assim, até mesmo no Theta Healing também a gente tem essa parte. Que a gente trabalha toda a gestação da pessoa. Porque quando a criança está na barriga da mãe, ela pensa que ela é uma só com a mãe. Então, tudo que a mãe sente, ela pensa que é dela. Mas é da mãe, não é dela. Então, se a mãe sentiu exclusão, ela se sente excluída. Se a mãe se sentiu rejeitada, ela vai se sentir rejeitada. Se a mãe se sentiu muito amada, ela também vai se sentir muito amada. Então, tudo que a mãe sentiu, os medos que a mãe sentiu na gestação, porque às vezes estava no momento financeiro que ela ficava preocupada como que iria cuidar da criança, ou estava sofrendo agressão, ou tinha algum tipo de vício, tudo isso a criança vai sentir. O que as pessoas dizem fora da barriga, a criança escuta. Tudo.
né? Até mesmo a televisão, se tu dorme com a televisão ligada, aquilo ali vai trazendo mensagens pro teu subconsciente. Sim. E aí você não percebe por que que você trava às vezes e foi porque você tava dormindo ouvindo televisão. Ouvindo, e principalmente se tiver naqueles jornais de, né, Isso. aquelas violências. De tragédia. Tragédias, Aí a sangue. pessoa vive com medo. Então, assim, eu vou falar por uma experiência minha. Tá. Eu, Eva, como meus pais se separaram, eu tinha 4 anos de idade, eu tinha aquele sentimento de rejeição por parte da minha mãe, porque eu fui criada pelo meu pai. Então, eu pensava que minha mãe tinha me rejeitado. Entendi. E tanto que quando eu cheguei aos 9 anos, eu falei assim pro meu pai, falei, minha mãe não me ama, porque ela não vem me ver. Só que ela trabalhava em casa de família, só no domingo. Então, só ia pra casa no domingo, né? Ela dormia na casa de família. E aí eu Entendi. falava isso, eu falei que minha mãe não me amava porque ela não ia me ver. Até que meu pai falou assim, a sua mãe te ama, mas do jeito dela. Esse é o jeito que ela sabe demonstrar o amor. E aí, tipo, eu aceitei aquilo, né? Eu recebo amor sem a pessoa estar perto, sem a pessoa ver. Só que esse não é o verdadeiro amor, né? Esse era o da minha mãe. Tá. E aí eu tinha essa sensação de exclusão, de rejeição, né, na verdade. Até o dia que eu fiz uma sessão, na verdade a gente estava em grupo, e foi feita essa meditação, nós nos visualizando no momento do parto, saindo da barriga da mãe. E eu me senti, sabe, muito amada e desejada. Por minha mãe, por meu pai. Eu falei, Legal. nossa, como eu fui muito desejada. Nesse mesmo encontro, a menina, uma das mulheres, falou que se viu com uma roupinha azul. Porque os pais desejavam muito o menino. E nasceu uma menina. Então você vê como que é a questão do parto, a gente sente. Provavelmente o enxoval já estava pronto. Eu acredito que o enxoval não estava pronto, mas é tipo assim, o sentimento da mãe de que ela queria um menino estava na mãe. Entendi. Então, quando ela estava nascendo, era, tipo assim, o sentimento da mãe eu queria ter um menino, mas veio uma menina. Então tem a exclusão também aí. A rejeição, né, na verdade, não é exclusão, é rejeição. A criança se sente rejeitada porque nasceu uma menina ao invés de ser um menino. Sim. Então, graças a Deus que eu sempre disse que eu queria que os meus filhos viessem tudo com saúde. Amém, Pra mim não importava claro. o sexo, né? Sim. Então, aí, graças a Deus, não tem essa questão. Mas, olha só, isso eu fiz há 2 anos atrás, essa sessão. Recentemente, antes de eu viajar pra Brasília, acho que faz uns 15 dias, 20, eu estava na casa da minha família, com a minha mãe, e minha mãe falando como foi a minha gestação. E ela falou assim, a Eva foi totalmente planejado. Eu queria que ela nascesse nessa época aqui, ó. E ela nasceu do jeitinho que eu queria. Eu falei, ai, que bênção, tá vendo? Coisa que você não sabia antes, já Isso. nunca tinha contado Nunca antes. contou, entendeu? Então, assim, aquele sentimento de amor que eu senti na meditação quando eu tava nascendo, realmente era o que os meus pais sentiram quando eu nasci. E eu pensei, não, eu nasci porque foi, vamos dizer, um acidente, né? Eu tava lá se relacionando os dois, de repente veio eu, mas não, minha mãe planejou passo a passo do meu nascimento. E graças a Deus eu nasci, né? Então, eu falei, olha que maravilha, né? Você vê como que são as questões do nosso inconsciente, que a gente grava, tá no nosso DNA também. Então, tá no nosso DNA tudo aquilo que a gente sentiu na gestação. E a própria Bíblia diz, né? Que antes mesmo de você nascer, eu já te conhecia. E antes mesmo de você... Quer dizer, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Sim. E antes de você nascer, eu já tinha te consagrado. Então, Deus já tinha um propósito na minha vida. E tem muitas pessoas que, por passar na gestação, sentir o que os pais sentiram, sente que a vida não tem sentido. Ela tá desligada da vida. Tipo assim, mas por que eu existo? Ela não quer nem existir, ela já pede a morte. Ela já pede a morte, porque ela não entende o propósito dela estar viva, né? Mas tudo isso tem questões na gestação, não está ligado a Deus. Está ligado ao que ela sentiu na gestação. Porque Deus, sim, tem um propósito com cada um de nós. Claro. Cada um. E é claro que a pessoa que mesmo de repente não tendo esse acesso a todo esse conhecimento ou a todas essas ferramentas, ao buscar a Deus, Deus vai mostrando para ela, e até da maneira que aconteceu com você, porque você estava passando por uma situação, ela não falou aqui ainda, mas
lá no podcast, no Movie Talk, Talk Movie, É Movie Talks. Movie Talks, Da da Lidiane. Lidiane, um podcast sensacional, super recomendo. A irmã contou que a irmã estava passando por um processo muito difícil, pensando em suicídio, e aí a sua pastora te orientou, você precisa de uma ajuda profissional também. Então você orou, ou seja, de qualquer forma, querendo ou não, começou em Deus, você buscou em Deus. Você orou e falou: Deus, me direciona uma terapeuta, uma psicóloga cristã. Sim. E foi aqui, te mostrou, se tornou sua professora, não é? Isso, amiga. Até Amiga. hoje. Eu tava lá na casa dela, lá em Brasília, Ah, que recentemente. bacana. Aí se Então, tornou professora, amiga. Então, assim, é, eu passei por sessões de terapia no ano passado e ela falou assim, ó, o fato da sua fé, o fato de você orar, o fato de você buscar em Deus, em 4 meses você tá de alta, coisas que tem gente que passa 2 anos, 3 anos para ter uma alta. sim. Né? Pessoas que não têm uma fé, que não buscam em Deus. E você, com certeza, ela falou, com certeza, por conta da fé, você tá de alta. Assim, né? Claro, aí ela foi me orientando, mas disse que é muito por conta disso. Então a pessoa. Eu tô dizendo isso porque a pessoa pode falar assim, eu não tenho nem condições financeiras de buscar um tratamento desse. Sim. Então, assim, palavra. Busque a Bíblia, leia a Bíblia, mas não de pôr o dedo, assim, não. É, Procura o contexto, procura entender. Por quê? Quando você foi falando, eu fui já pensando no deixará o homem seu pai e sua mãe. uhum, Deixará. E quantas vezes a gente não deixa, a gente deixa fisicamente o espaço ali, a gente deixa aquele espaço, mas os conceitos, a lealdade ainda sim, está ali, né, em sim, nós. Então, às vezes, o homem não, a esposa, o homem e a mulher não consegue deixar os pais de verdade. Não, a gente não vai abandonar, a Bíblia diz pra gente honrar, sim, mas a gente consegue trazer princípios, não são princípios, que os princípios são eternos mesmo, mas trazer essa lealdade aí, que você já explicou, não vou ficar sim, tentando explicar com as minhas sim. palavras, que eu só vou, né, isso que ela já trouxe. E aí me trouxe a questão de Davi também, porque o rei Davi, essa questão da terceira e quarta geração, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, coisas foram acontecendo na casa dele, por conta de uma escolha dele, de uma escolha super errada dele. E aí foi usada a graça, porque pela lei de Moisés ele teria que morrer, o Davi, Uhum, apedrejado, ele e a Betseba. Só que a casa dele foi ficando um pouquinho bagunçada. E a gente nota que a maneira dele tratar os filhos tinha uma certa parcialidade, né? E falando não com um olhar de, como se diz, condenação, mas mostrando como que ele agia. E a gente pode tomar isso pra gente e falar, opa, porque a Bíblia é assim, a Bíblia tem o texto expositivo e o texto normativo. Os erros que as pessoas cometeram, Davi cometeu um erro lá, então eu posso cometer. Não, não é. É expositivo, é pra você, olha, tá vendo como que ele fez e não funcionou? Ele fugiu dos princípios, ele fugiu da lei do Senhor. Então vamos voltar para a lei do Senhor. E ele teve problema. Salomão foi um reino abençoadíssimo, mas só que Salomão trouxe alguns problemas para o reino também. Querendo uhum. acertar do jeito dele, ele acabou errando bastante. E o filho dele nem se fala, o Roboão, que é a terceira geração aí. O Roboão foi quando o reino foi dividido. Sim, Então a gente vê essas coisas, né? De repente, não sei, se Roboão tivesse se voltado para Deus, se arrependido, Deus é misericordioso. sim, E aí é o ponto que eu quero chegar. Se Roboão tomasse uma outra postura, porque pro Ezequias, Deus falou, você vai morrer. Ele orou, viveu mais 15 anos. Ou seja, de repente ele estava vivendo ali uma lealdade, e aí ele buscou em Deus, Deus quebrou aquela lealdade familiar, né, de dor e tal, e ele foi para uma outra situação. Porque o Ezequias, ele teve irmãos que morreram cedo. Porque o pai dele, Acás, entregava filho dele para Moloque, ou seja, queimava. Então a criança nascia, então de repente ele via isso e teve essa dor. Aí é o ponto que eu quero chegar.
como, por exemplo, na constelação familiar, quando você atende, é uma exceção que fala Isso também. é uma sessão. Como que a pessoa, quais os passos para ela quebrar isso? Porque como você contou, a pessoa tá vivendo uma vida ruim, de repente sentimentalmente, mas ela vai descobrir que não é por conta dela, é por causa de um familiar. E aí? E aí eu quero que você fale pra gente depois, então fique atento aí, depois de eu falar aqui, mencionar os nossos patrocinadores, que são quem? Primeiro, a Zora, especialista em funcionários de inteligência artificial e são atendentes virtuais. Tem a loja D, que é onde você encontra de tudo, desde suplemento até roupas. Tem a Isoseg, que é dispositivo de rastreamento e bloqueio de veículos. Para você estacionar seu veículo lá tranquilo, não precisar se preocupar com o estacionamento. Ah, eu vou deixar aqui, será que é perigoso? Não, você deixa lá. Qualquer situação, a Isoseg vai bloquear e vai rastrear o seu veículo. Nós temos aí a Singular Modal, que realiza frete expresso de São Paulo até Curitiba. Esse é o foco atual deles, mas também tem unidade em Araguaína, em Tocantins. A R2R, Soluções em Engenharia, engenheiro civil, Ronivaldo. E também a Eterno Marcas, nossa querida Aline. A Eterno Marcas registra sua marca com preço justo e acessível a todos. E nós podemos falar com propriedade, nós somos clientes dela, o Filho Próspero, e ela tem aí um atendimento muito diferenciado mesmo. A D3, ar-condicionado, se você precisa, tá chegando o verão aí, né? Se você precisa de ar-condicionado, de manutenção, é com a D3, sabe por quê? Porque eles respiram ar-condicionado. E o slogan dele é esse, eu acho muito interessante, que ele diz assim, respiramos ar-condicionado. E é verdade. A gente entra num ônibus, num trem, nós estamos respirando ar-condicionado. Então esse ar-condicionado precisa ter uma ótima manutenção para que a gente possa respirar com qualidade também. Então aí é com a D3 ar-condicionado. Todos esses que nós mencionamos aqui está aqui na descrição do nosso vídeo, desse episódio, tá bom? E de outros também. Então, Eva, por favor, fala pra gente. E o seu nome também é sugestivo, né? Eu tenho uma música que eu falo, a mãe da humanidade, me referindo a Eva. Eu só escuto pessoas falando assim, ai, quando eu chegar no céu eu quero encontrar Eva. Eu vou, eu vou falar pra ela, por que que você fez aquilo? Eu quero encontrar a Eva e agradecer, parabenizá-la, se possível, né? Parabenizá-la porque ela foi uma mãe, a primeira mãe que existiu na face da Terra. Ela cuidou de muita gente, né? Então, assim, ela teve que cuidar do Adão, teve que cuidar do Abel, do Caim. Caim, e o primeiro registro de criança que nasceu na Bíblia é o Caim. Primeiro registro, mas existe outros também. Com certeza antes, não digo com certeza, mas eu penso que antes do Caim nasceram outras pessoas, de Adão e de Eva. De repente meninas, em especial mulheres. Suponho que tenha nascido várias mulheres. E ela cuidou de netos, bisnetos, tataranetos, né? Sim. E foi abençoando aí essas pessoas, contanto que o filho dela, o Sete, começou a invocar o Senhor, né? Começou a invocar, mas foi criado no caminho e foi vivendo a Sim. vida com o Senhor. É. Então, seu nome é muito sugestivo, por isso que eu tô falando da Eva por conta disso. E fala pra gente aí, qual é os passos, então, depois que a pessoa. Suponho que o primeiro passo é a consciência, porque você vai mostrar pra ela, ó, é por Sim. conta disso. E aí, depois, o que que ela deve fazer? Ó, depois é isso que você acabou de fazer. Hum, Porque você falou assim, quando eu chegar e ver a Eva, vou falar assim. A forma com que você falou que falaria hum, é uma forma de honra. tá. Porque as pessoas pensam que honrar pai e mãe é você viver a mesma história, ou Hum, você obedecer eles. Obedecer é uma coisa, honrar é outra. ok. Honrar é você ser grata a toda a história que eles tiveram. A tudo que eles Perfeito. vivenciaram, mesmo histórias boas ou ruins. Então, esse honrar é o segundo passo. Primeiro é a consciência, depois você honra seus ancestrais. Como Uhum, você honra seus ancestrais? Aquele que apareceu na sessão
É você honrar as escolhas dele. Até aquele Ok. que morreu cedo. É a escolha dele. O inconsciente dele já tinha aquilo ali. Hum, Já estava predestinado para ele, tá. né? Uhum, Então, é você ser grato. uhum, A honra está na gratidão. De falar, eu agradeço por tudo que você vivenciou, toda a sua história, mesmo aquelas de dor. Você foi uma mulher vitoriosa, vamos dizer que tá falando pra mãe. Você foi uma mulher vitoriosa, uhum. você, com tudo que você tinha, que estava acontecendo na sua vida naquele tempo, você buscou dar o seu melhor. Eu sinto muito porque você teve que, muitas das vezes, ser agredida Hum, ou passar dificuldades financeiras. hum. Mas eu agradeço com tudo, porque eu tô aqui. É, O melhor que você podia me dar, você já me deu, que é a vida. Esse é o melhor exato. que o pai e a mãe pode dar. E eu, por te honrar, eu escolho viver o melhor da minha vida hoje. Ter a melhor família que eu puder ter. Realizar os meus sonhos. Eu sei que você teve que excluir os seus sonhos, você não pôde realizar. Mas eu escolho. Eu escolho realizar os meus. Em sinal de Uhum. honra a você. Isso é uma honra. Sim. Porque tem pessoa que não realiza os sonhos porque fala, não, meus pais não puderam, eu também não posso. Então, ela realiza o sonho de todo mundo, menos o dela. E esse é o segundo passo. Teve Ok. clareza, honrou. Pronto. Vou dar um exemplo aqui, visual, né? Vou Tá. usar meu celular. Você já viu boneco de ventríloco? Já. Cheio de cordas, né? Uhum. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Tá aqui meu celular. Vamos dizer que é o boneco de ventríloco. Aqui são as cordas do boneco. Tá. Então, alguém está guiando esse boneco. Uhum. Isso aqui são as raízes familiares. É tudo que a sua família viveu, vai te guiando, vai te movimentando. Uhum. Aí vamos lá, você fez essas falas agora, que eu falo que é frases de cura, falas de Ok. cura. Então, conforme você ia falando, as cordas iam se arrebentando, ó. Ah, Vão se arrebentando. Pronto. Saiu aquela lealdade em específica, tá? certo. Porque são pontos específicos que a gente trabalha. Hum. Estou livre. Eu ando sozinho? Eu vi. Não, porque você estava acostumado com alguém te controlar. Ou Isso, coisas, situações, circunstâncias. isso mesmo. Eu Tá. vivi tantos anos com as pessoas me controlando. Eu vivi tantos anos na consciência da minha família, que eu era Uhum. controlada por aquela consciência, Hum, que hoje eu tô aqui parada. hum. Só que eu posso decidir andar. Eu escolho andar. As lealdades já se foram. Porque tem pessoas que falam assim, Eva, mas eu fiz uma sessão de constelação e minha vida não mudou. Tá. Por quê? As lealdades já se foram. Uhum. Só que você não escolheu andar. Você permaneceu no mesmo lugar. Porque aquele lugar, chamado zona de conforto, que é um desconforto, né? Você estava Verdade. familiarizado. Sabe aquele ditado que diz assim, e isso se torna uma crença, né? Time que está ganhando não se mexe? Sei, é. Ó, Entendeu? claro. Eu não concordo, e eu suponho que em algumas situações, vamos lá, deixa eu retomar aqui, né? Acabei te cortando e Não, pode fiz uma falar. salada. Eu sempre ouvi esse ditado mesmo, mas eu falo, não, mas se mexe sim. Agora tem situações que, opa, não, deixa aí. Sim. Eu, como professor, aquele aluno que é bagunceirinho, não sei o quê, aquele dia ele tá lá quietinho. De repente não tá produzindo o conteúdo, mas tá quietinho, não tá atrapalhando a sala. Aí eu, opa, o time que tá Bom, ganhando não se mexe, deixa ele aí quietinho hoje, depois eu vou trabalhando ele na questão do conteúdo, nesse sim. ponto. Mas, por favor, continua mostrando pra gente aí visualmente. Mas é isso mesmo, né? É você ter um olhar estratégico diante Tá. da situação. Então, tá, tem coisas na minha vida, porque nem tudo que seu familiar viveu foi ruim. Hum, Pelo contrário. Tanto que eu tô aqui por lealdade familiar. tá. As mulheres da minha família todas foram empreendedoras. E Benção. tô eu aqui empreendendo, Uhum. né? Através da terapia, mas estou. Sim, Então, isso é uma lealdade. E eu claro. posso escolher qual delas eu vou ficar também. Uhum. Só que tem coisas que já não faz sentido pra mim. Então, tá, tem coisas que eu vou permanecer na minha vida, porque sim, tá, é o que eu gosto também, tá me trazendo resultado. Agora, tudo aquilo que tá me travando é o que eu preciso resolver. Entendeu? Claro. É o que eu preciso resolver. Então, pronto, estou aqui livre.
Vou dar um exemplo, que aqui também trabalha a questão do empreendedorismo, né? Sim. Nesse canal. Então, vou dar exemplo para quem produz conteúdo. Ok. Essa é a maior queixa que eu escuto das empreendedoras. Eva, tenho dificuldade de produzir conteúdo, de mostrar meu rosto e tal. Então, recentemente eu fiz uma sessão, né, que a pessoa queria ver essa questão. E aí eu falei, olha, você já fez o que você precisava fazer emocionalmente. Na sua consciência, você já resolveu a lealdade familiar que tinha aí. Ok. Agora você tem que ir pra ação. Então, o que você vai fazer? Aí eu dei uma indicação de algo que ela podia fazer, né? Que é o quê? Começa a gravar. É simples. Começa a gravar. Ah, Eva, mas eu não sei. Solta qualquer coisa, solta um cachorro, solta você fazendo comida. Eu solto vídeos eu cortando minhas plantas. Eu já vi. Entendeu? Então, assim, porque eu me conecto com a natureza. Legal. Eu me conecto com as coisas do dia a dia. Qualquer coisa que aconteça, eu falo, e aí, que aprendizado eu tiro disso aqui? Eu aprendi assim, né? Eu aprendi com o Senhor a tirar aprendizado de todas as coisas, até da natureza. Se eu olho uma nuvem, eu falo, olha, aquela nuvem tá me mostrando alguma coisa. Sim. Eu falo que eu sou meia doida, né? Então, e aí, é o quê? Parte pra ação. Eva, tenho dificuldade financeira também, que eu já falei que é outra queixa que vem. Ensina o quê? Vamos ver quais são as lealdades, aonde que você tá saindo do seu lugar, que você tá o quê? Ajudando algum parente. O que é sair do lugar? Pronto, meu familiar tem vícios. E aí eu tenho que estar toda hora ajudando, porque a pessoa tá com vício. E a minha mãe sofre porque meu irmão tá com esse vício e tal. Então eu tenho que dar dinheiro. E aí, como que vai o seu dinheiro? Você não tem, porque você tá ali, ó, saindo do seu lugar. Sim. Você tá ocupando o lugar da sua mãe. Ela que tem que resolver essa questão. Ah, mas a minha mãe é tão velhinha que não sei o quê. Deixa ela. Olha só, meu irmão hoje tem uma casa porque minha mãe decidiu dar pra ele. Mas ela perguntou pra mim. E eu já tava trabalhando isso aqui, graças a Deus. Tá. Então, ela falou assim, Eva, o que você acha de eu fazer essa questão aqui com o seu irmão? Eu falei, mãe, a senhora nasceu primeiro que eu. A senhora tá mais tempo na Terra. Sim. Sabe tomar decisão. E a senhora vai tomar a melhor decisão possível nessa situação. Então, pra mim tá ótimo. Tô muito grata. Sim. E sair desse lugar. Entendeu? Claro. Que senão ia ser o quê? A mãe, né? Eu, por várias vezes, fiquei sufocada por ela me fazer pastora dela. Tá. Pastora dela, né? Entendi. De tipo assim, Eva, aqui, me dá uma orientação nessa palavra. Olha, eu tirei tal palavra, o que você me diz? Eu falo, mãe, a senhora tem pastor. Porque senão eu saio do meu lugar, por mais que eu seja pastora. Eu não sou mãe dela. Entendeu? Então, eu por várias vezes me sentia sufocada e não entendia. Até quando eu conheci a constelação, e aí eu vi essa questão, aí eu comecei a sair desse lugar, e aí eu comecei a colocar minha mãe no lugar dela. Que era o quê? Falando, mãe, procura o seu pastor. Ele vai te orientar. Deus não me chamou para ser sua pastora. Deus me chamou para ser sua filha. Eu sou sua filha apenas. E aí, quando foi essa questão da outra decisão, eu falei, mãe, a senhora nasceu primeiro que eu. Você sabe tomar decisões. Olha quantas coisas você já conquistou. Você tem casas. Olha seu negócio. Então, a senhora sabe tomar decisão. Quem sou eu para querer te dar conselho, né? Então, eu disse isso para ela. Ela foi e comprou a casa dela. Hoje tá lá a casa dele, né? Certo. Hoje meu irmão tá bem sucedido. Não vou dizer bem sucedido, mas ele tá construindo a vida dele. Ela tá em paz com a questão dela e eu tô em paz com a minha. Entendeu? E eu quase que fui pra casa dele, né? Já ia ter guarita lá, mas Deus, os planos de Deus são maiores que os nossos, né? Então Deus me mostrou outra direção. Que como eu tô indo pra Paraíba, eu ia ficar na casa dele, mas Deus me mostrou outra direção, né? Graças a Deus. Então, Deuteronômio 28 diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer, todas estas bênçãos te acompanharão, né? Então, Tem que estar atento, né? Se Isso. atentamente. Opa, preciso estar atento. isso mesmo. Ah, Deus não fala comigo. Você tem parado pra ouvir? Isso mesmo. Porque tá tão agitado no dia a dia que não Isso. para pra ouvir. Então, Bacana. Deus fala de tudo quanto é jeito. Às vezes um jornal, às vezes uma simples palavra que alguém falou do seu lado e nem tava falando com você, tava falando com outra pessoa. Se você estiver atento, você pega assim no ar a palavra. Você pega o direcionamento no ar. E aí Exato. você flui pra vida. Entendeu? Sim. Você sai das lealdades. Sim.
Ó, perfeito, pessoal. Eu aprendi muito, recebi muitas confirmações aqui, e muitas validações, né? Porque às vezes a gente pensa, será que é isso? Aí, como a gente fala em casa, eu não tô louco, não, eu não tô louco. E uma coisa que eu gostaria de pontuar é que eu não, também nunca estudei a hipnose, por exemplo. E aí, mas o que que eu percebo? Já tive aula de psicologia na faculdade de teologia, busco entender a questão da mente, leio livros a respeito, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy, a Mindset, aquele livro Mindset, que ela fala do mindset de crescimento, Mindset, e vários outros, né, que falam sobre a mente. E eles apontam assim, algumas das pessoas que falam sobre Freud diz que a hipnose, que se não me engano foi ele que criou a hipnose, ou não, é uma vertente da, Eu não vou saber lhe mas é uma dizer. coisa assim. E diz assim, que é uma ferramenta muito útil. Já, se não me engano, já ouvi cristão dizer mesmo, né? Cristãos que entendem da área. É muito útil. Porém, o que acontece? Pessoas mal intencionadas acabam utilizando também. E aí fazendo um desserviço. Suponho que infelizmente, entre os psicólogos tenham pessoas assim, mal intencionadas. De repente o cliente já pode já estar de alta, mas não mostra pra ele que ele tá de alta, como a minha terapeuta fez. E aí ela deixou bem claro, não recomendo você parar as terapias, porque terapia você Uhum, deve fazer a vida toda, na verdade. sim. Mas dessa situação aqui você está de alta. Então eu suponho que nessa área também tem gente assim, pessoas que de repente trabalham com constelação sistêmica familiar, vai ter os profissionais e os profissionais, né? Então, Sim. o que eu quero dizer para quem está nos assistindo é que talvez esse preconceito venha disso. Porque teve uma experiência ruim, viu algum charlatão numa reportagem ou Uhum. coisa do tipo, e não, isso aí não é de Deus, não. Óbvio, a gente vai achar que não é de Deus, porque ó, o Sim. cara tá mentindo, usando isso aí para mentir, Escandalizou, né? escandalizou. Mas tem profissionais, né, servas do Senhor, como a Eva e tantos outros aí, a outra sua pastora que te sua pastora não, a que virou sua mentora, se tornou Sim. sua mentora. Então, olhando por esse lado, só para mostrar aí pro pessoal que pode perder um pouco desse preconceito, tirar um pouco, talvez Sim. uma lealdade, uma coisa que a gente ouvia. Né? Tem, por exemplo, tem personagens da história, grandes personalidades, que meu pai falava assim: esse cara é um pilantra, que não sei o quê. Aí eu já tomava aquilo pra mim, é mesmo, esse aí era um pilantra. Aí eu fui estudar a pessoa e vi que era uma pessoa dentro dos princípios dela, ela estava fazendo certo e os líderes dela é que causaram muitos problemas, né? Por outro lado, meu pai apontava, ó, esse daí, e aí eu fui estudar na história, fui ver, esse daí realmente É. ele abusava da autoridade dele e fazia bagunça aí, né, nos quilombos. Enfim, Sim. ah, então, assim, eu quero pontuar isso para quem está nos assistindo, né? Olha com um olhar sem julgamento, procura Uhum. saber o que é constelação familiar. Eu já tinha ouvido, mas não dessa maneira que você falou, que você explicou, explanou bem melhor para gente aqui. E eu quero que você deixe duas coisas. Na verdade, são três coisinhas agora, que nós estamos bem no finalzinho mesmo. Primeiro, uma passagem bíblica, um versículo bíblico que Deus tem falado com você, que antes eu falava assim, que Deus sempre fala com você, ou que. Mas há momentos, né? Às vezes Deus usa um termo agora, um versículo, e amanhã você já tá com. Deus vai te direcionar por outro versículo ou passagem. Diga, você tem uma É, para na nos verdade dizer? eu acabei de citar, né? Que foi uma que Deus me deu enquanto eu estava a caminho do podcast, Hum, que é Deuteronômio 28, o versículo 1 e 2. perfeito. Tá. Porque no 1 Deus fala e no 2 ele reforça o que ele falou no primeiro, Uhum. que é: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedecer os seus mandamentos, essas bênçãos vão te acompanhar. E ele fala depois, né, as bênçãos. Uhum. Só que aí, quando fala de mandamentos, pensamos que os mandamentos estão somente na Bíblia. Mas é os mandamentos que Deus manda você fazer. É você. Tá. Nós somos
individuais. A salvação é individual, então a sua vida também. Então, não é porque Deus falou algo para alguém próximo a você que você vai viver a mesma história. Então, algo que eu tenho aprendido com o Senhor é: me escute e faça o que eu tô falando. Pronto. Amém. Me escute e faça o que eu tô falando. Não importa a opinião dos outros. As pessoas vão dizer muitas coisas. Alguns vão aprovar e outros vão desaprovar. Mas nós não temos que buscar nem aprovação e nem o desaprovar do outro, e sim de Deus. Ele é o único que sabe de todas as coisas que estão à nossa frente. Ultimamente eu tenho dito assim para as clientes tudo: nós enxergamos aqui, ó. Nós somos esse copo. Ok. Eu só enxergo aqui. Mas Deus, ele enxerga aqui. Deus está enxergando tudo que está nessa mesa. Exato. Você só está enxergando a parte do copo. O máximo que você pode enxergar é esse próximo microfone e a televisão. Mas Deus, ele tá vendo a mesa toda, ele tá vendo toda a sala, com as câmeras, tudo que tá envolvido. Então, se ele tá falando, vai por aqui, é porque ele sabe o que tem ali na frente. E a gente só tem que ouvir ao Senhor. Porque as pessoas não sabem. Do mesmo jeito que eu tenho uma visão limitada, você também tem. Mas Deus não. Deus tem uma visão ilimitada. Amém. Outra coisa que eu queria pontuar é pedir para você falar o que é prosperidade para Eva Silva. Prosperidade para mim é eu viver bem com o que eu tenho. É eu realizar os meus sonhos, os meus desejos, ter uma família bem-sucedida, que faz parte dos sonhos, né? Então, a prosperidade para mim é eu viver bem com o que eu tenho. Ok. E, por fim, deixa aí suas redes, como te contratar, te encontrar para conversar com você e contratar seus serviços. Pelo Instagram, a Eva Ok. Lúcia Silva. Lá no Instagram tem também o meu contato, que dá para estar me chamando no WhatsApp ou no direct. Eu sempre acabo colocando nos stories também, eu falo bastante nos stories, e aí eu coloco os links para a pessoa estar me respondendo, para estar falando comigo no particular. Sim. Então, é mais pelo Instagram, a Eva Lúcia Silva. Ok. E por fim, galera, estou muito feliz porque eu ganhei esse livro já assim que eu encontrei aqui nas dependências aqui do TEIA. O nome do livro é Por que você sempre deixa para depois? Descubra e quebre este ciclo. Quando eu vi esse título no Instagram, eu já fiquei assim, né, intrigado, querendo saber o que será que tem nesse livro. Então, ela é coautora, você é coautora aqui, Sim. certo? E como fazer para adquirir? Pelo Instagram também a gente encontra o caminho para chegar Sim, no sim. livro, para obter o livro. Pelo Instagram, me chamando no direct do Instagram, falando Sim. sobre o livro. Aí eu já passo todas as informações, pois não é só o livro, né? O livro ele é um acompanhamento terapêutico para quem lê, tem atividades práticas, mas Certo. também tem o grupo. Tem um grupo no WhatsApp, onde vai Legal. ter todo o acompanhamento do livro para pôr em prática. E aí, quando a pessoa entra em contato comigo no direct do Instagram, eu passo todas essas informações. E ao ela adquirir, eu já incluo no grupo para estar Certo. começando esse acompanhamento. Perfeito. Eu já, então, ganhei o livro, já vou entrar no grupo. Eva, muito obrigado, mais uma vez, obrigado pela sua presença, porque você aqui expôs muita coisa que, como eu disse, validou muito para mim. Como eu falei assim, então eu não tô louco, é isso mesmo, né? Então Deus vem confirmando, vem mostrando, ó, é isso mesmo, sou eu que tô falando, entendeu? Sim. E glória a Deus por isso. Eu vou, aquela câmera ali, o Vitor, a minha câmera para eu só mostrar o livro dela aqui. Obrigado, Vitor. E então, agradecer você também que está nos assistindo, que acompanhou até aqui. Já deixa o seu like, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com outra pessoa, porque você viu como foi edificante este conteúdo. Deixa um abraço para o Tiago Francisco, meu sócio, que está lá na Espanha, para a Magda, que Deus continue abençoando grandemente vocês. Um abraço para o Vitor. E agora, se puder colocar na câmera do meio, Vitor. E já deixar também um abraço para o nosso querido Vitor, que tem nos abençoado grandemente.
Mais uma vez, que Deus te abençoe muito, continue te abençoando, né? Que essas bênçãos vão te acompanhando cada vez mais. Estou muito feliz com a sua presença e com os seus ensinamentos. Sua pastora tinha razão. Você fala, você aprende e rápido você consegue transmitir o que você aprendeu. Ai, glória a É um Deus. dom de Deus, glória a Deus por isso. Como nós começamos, nós também terminamos. Graça e paz a todos. Amém, Jesus.